Olá a todos. Este tutorial serve para dar uma introdução a fórmulas e funções no Excel. Ora, uma fórmula no Excel é uma expressão introduzida numa determinada célula e ela é calculada automaticamente pelo Excel a partir de valores introduzidos na própria fórmula ou disponíveis noutras células. Ora, as fórmulas possibilitam a realização de diversas operações. Por exemplo, cálculos matemáticos, adições, multiplicações. Aliás, vamos daqui a pouco ver algumas funções matemáticas disponíveis. Também permitem a comparação de valores, concatenar texto ou fazer cálculos complexos com recursos a funções. Ora, para introduzir uma função numa determinada célula, é obrigatório colocar, como já sabem, no início, o símbolo de igual. Só assim é que o Excel vai processar esta instrução que está a ser dada. Caso contrário, o Excel vai interpretar como se fosse um texto e não uma fórmula para ser interpretada. Assim, o símbolo de igual vai informar o Excel que os caracteres e elementos que se seguem constituem uma fórmula e que os deverá interpretar como uma expressão, considerando várias operações e valores. O Excel processa, assim, as expressões das fórmulas da esquerda para a direita, respeitando uma ordem específica definida pela prioridade de cálculo, ou seja, a precedência, de cada um dos operadores utilizados na fórmula. Em termos genéricos, já sabemos que o que podemos inserir dentro da célula são valores, operadores, referências a outras células e funções. Por exemplo, se eu colocar esta fórmula igual, entre aspas, em parênteses, B1 mais 10 a dividir pela soma do B2 até B4 com o valor 5. Tudo isto, não importa agora o resultado, vocês vão conseguir confirmar que temos aqui diversos elementos que podem ser interpretados pelo Excel. Desde logo, temos valores. O valor 10 e o valor 5. Temos também os operadores de cálculo de adição. Soma, o mais, e a divisão. Depois temos a função soma. Ainda temos referências. As referências à célula B1 e às células B2, B3 e B4. Seja B2 até B4. E depois ainda temos parênteses, para fazer uma alteração da prioridade do cálculo. Se não o tivessem, como sabem, a divisão seria feita primeiro do que a soma. Tudo tem a ver com as precedências dos operadores em Excel. Portanto, aqui conseguimos ter então os 4 elementos disponíveis: valores, operadores, referências e funções. Ora, como operadores, vamos ter vários disponíveis. Neste caso, 4 categorias. Os operadores aritméticos, os operadores de comparação, os de referência e, por fim, os operadores de texto. Os operadores aritméticos são os operadores que permitem fazer as operações básicas de matemática. Temos a soma, temos a subtração, temos a multiplicação e temos a divisão. Deixa-me colocar a divisão como aplica. E a divisão. São 4 os operadores básicos, mas ainda temos mais 2. Ainda é possível fazer a percentagem e ainda a potência ou a exponenciação. A potência é feito com o acento circunflexo. Ora, vou dar aqui alguns exemplos. Se eu colocar 10 mais 10, estou a usar então um operador de adição, a soma. Também tenho um operador de subtração. A mesma coisa com multiplicação. O quarto, a divisão. A percentagem. E a potência, se fizermos, por exemplo, 3 ao cubo. São estes os 6 operadores aritméticos. Já os operadores de comparação permitem fazer comparações. Isto é, saber se certa comparação é verdadeira ou falsa. E temos diversos símbolos para poder fazer a comparação. Símbolo de menor,
símbolo de maior, menor ou igual, maior ou igual, o igual e o diferente. O diferente é feito com o símbolo menor e maior juntos. Como eu disse, o resultado é sempre verdadeiro ou falso. Vou fazer um exemplo. 10 maior que 5. Isto é uma comparação, é uma instrução e uma comparação entre dois valores. Naturalmente, isto aqui vai ser verdadeiro. Já ao contrário, se eu disser que se 10 é menor que 5, o resultado é falso. Se eu quiser então juntar dois elementos, como menor ou igual, posso fazer da mesma forma. 10 menor ou igual a 5. E ele é falso. Agora eu vou tentar fazer maior ou igual a 10. 10 é maior ou igual a 10. É verdade, 10 é igual a 10. Este igual pode-vos confundir. Vejam, se eu fizer 50 igual a 50, vejam a instrução. Igual 50 igual 50. Mas nós já sabemos que este igual indica que isto aqui é uma instrução para ser processada pelo Excel. Depois tenho dois valores e tenho um operador de comparação. Naturalmente aqui o resultado será verdadeiro. E por fim, a diferença. Tenho que de facto 10 é diferente de 5, portanto isto é verdadeiro. Estes são os operadores de comparação. Já os operadores de referência são 3, que permitem-nos referir-nos a células dentro das nossas operações. Por exemplo, numa função soma, se eu quiser somar um intervalo de células, imaginem da D1 até a D10, eu posso de facto indicar isso. D1 e puxar até a D10. O que ele coloca aqui é o símbolo de 2 pontos. Os 2 pontos leem-se até. Soma D1 até D10. Portanto, este será o primeiro operador de referência, para nos referir a um conjunto de células da primeira até à última. Ora, eu vou pôr aqui alguns valores. Eu vou fazer aqui uma sequência até mais rápida para preencher os valores. Fiz a soma destes valores todos e deu 55. Ora, se eu agora quiser saber apenas, vou colorir aqui, estes 3 que estão a amarelo, eu posso usar o segundo operador de referência disponível, que se lê I, que é o ponto e vírgula. Se eu fizer a soma deste, I, este, I, este. Aquele ponto e vírgula desse I. Eu estou a somar a célula D1 e a D2 e a D4, perdão, e a D8. Tenho as 3 células somadas. Isto é fácil de fazer rapidamente. Em vez de terem que colocar o ponto e vírgula e clicarem, posso fazê-lo imediatamente com o rato e com o teclado. Eu clico e vou manter agora o controle pressionado. Mantenho o controle e clico e clico. Ele automaticamente põe o ponto e vírgula e a célula cliquei. Um acesso rápido para podermos aceder a estes operadores de referência. Ainda há um terceiro operador de referência que serve para fazer a interseção de dois conjuntos. Se não reparem, eu tenho aqui alguns valores aleatórios. Vou pôr aqui uns aleatórios entre 1 e 10. E destes valores, que eu vou fixar, destes valores eu vou ver qual é que é a interseção. Imaginem que tenho aqui um conjunto, este conjunto A, este é o conjunto A, e vou fazer aqui um conjunto B. O conjunto B será estas células aqui. Conjunto A, estas todas. Conjunto B, estas todas. A minha pergunta é, quais são os valores que são comuns aos dois conjuntos? Naturalmente serão estes aqui do meio. Comum ao A e ao B. Ora, se eu quisesse somar estes valores, eu posso usar o operador de interseção. O operador de interseção é o espaço. Então eu faço da seguinte forma. Identifico o primeiro conjunto. Agora reparem, dou um espaço e depois identifico o segundo conjunto. O que o Excel vai fazer? Vai verificar estes dois conjuntos e apenas soma, porque é esta função que eu escolhi, soma os valores que sejam comuns a estes dois conjuntos. Neste caso particular, serão estes aqui. Vejam que o resultado dá então 21, que é a soma destes 4 valores. Portanto, tenho 3 operadores de referência.
os dois pontos que se leem até, o ponto e vírgula que se lê e o espaço que faz a interseção entre estes dois conjuntos. Esta situação pode ser interessante quando tenham uma tabela com dados anuais e por grupos etários, por exemplo, e querem saber num conjunto de anos ou num conjunto de idades qual é que é a soma de valores, por exemplo. Mas pode ser aplicado a diversos casos dependendo dos dados que tenhamos na nossa folha. Por fim, ainda sobre os operadores, temos os operadores de texto. Os operadores de texto, neste caso o operador de texto, que é apenas um, permite juntar texto, concatenar texto. Vejam um exemplo claro em que nós numa tabela temos o nome de um cliente, o apelido de um cliente e numa coluna à parte queremos juntar os dois, o nome e o apelido. Vou pôr aqui o meu nome, para exemplo, e eu gostaria que aqui à frente aparecesse Pedro Soares, tudo junto. Ora, se eu tentar juntar estes dois, vai dar erro. Não posso juntar estes dois desta forma. Também não vou conseguir somar, porque estamos a falar de texto e não de números. Eu não quero somar, não quero estar a fazer nenhuma operação, quero simplesmente juntar, concatenar estes dois textos. Vai dar erro. Então é aqui que entra o operador de texto em funcionamento. E o operador de texto é o I comercial, em que eu vou juntar dois blocos. Estou a juntar este bloco com este bloco B2. Desta forma consigo juntar estes dois nomes. Naturalmente, falta ali um espaço e este espaço pode ser adicionado acrescentando um novo bloco. Ou seja, se eu quero juntar o meu primeiro nome com um espaço, o que eu faço é junto com um espaço. O espaço tem que ser sempre posto, espaço e outro texto qualquer que nós ponhamos na fórmula diretamente e não ir buscando as células, tem que ser colocado entre aspas. E agora junto outra vez com o segundo espaço. Percebam que este I comercial é como se fosse a cola entre dois blocos de texto. É como se fosse a soma de paratexto. Okay? Tenho o meu nome, estou a colar, a somar, a juntar com um espaço, depois estou a juntar, a colar, a somar com o meu apelido. E assim tenho o resultado final pretendido, que será o nome e o apelido juntos. Portanto, temos quatro operadores disponíveis. Os aritméticos, e lá dentro são 6. Temos o de comparação, onde temos os vários símbolos matemáticos para fazer comparação, também neste caso 6. Depois temos os de referência, onde temos 3, 2 pontos, ponto e vírgula e o espaço. E por fim, temos o operador de texto, o I comercial, para concatenar, para juntar texto, blocos de texto. E isto, estamos a falar dos operadores. E como eu dizia no início, nós podemos ter várias funcionalidades disponíveis no nosso Excel. Desde logo, colocar valores nas instruções, colocar operadores, acabámos de ver as 4 categorias de operadores, e posso também colocar referências. Ora, as referências não é mais do que me referir a células da nossa folha. Imaginando que eu tenho aqui 3 valores, eu vou querer somar estes 3. Ora, naturalmente, posso usar uma função, ou posso só usar o operador aritmético. Eu vou-me referir a esta célula e vou somar com as outras. Esta referência chama-se referência relativa. Eu refiro-me relativamente ao conteúdo que está na célula A1. A mesma coisa para o A2 e para o A3. Referências relativas. Ora, nem sempre as referências relativas são adequadas para o problema. Vejam um caso em que eu tenho, por exemplo, uma folha de registro de compras no supermercado, em que eu tenho uma data, uma descrição, o valor, o IVA, ou o valor com IVA, e depois aqui à frente vou pôr a taxa do IVA, para fazer uma referência rápida a essa taxa do IVA. Vou pôr aqui alguns valores, alguns dados aleatórios. Ponho aqui data 2, 12 de maio. Pode ser o mesmo. Aqui vou pôr o pão, o peixe e a carne.
Naturalmente no valor, vou colocar aqui um valor qualquer. Vou pôr aqui 80 cêntimos. Peixe 2,40 €. E na carne 1,5 €. Não importa muito os valores aqui, são de exemplo. Depois, no valor com IVA, eu vou querer usar a taxa de IVA, colocar aqui. Não vamos nos preocupar agora com taxas diferenciadas conforme a compra. Vamos considerar tudo uma taxa de 23%. E eu quero então preencher este valor com IVA, considerando o valor e a taxa de IVA. Naturalmente, aqui a conta é fácil. É só multiplicar o valor pela taxa do IVA. Isto vai mudar o valor do IVA. Como eu quero o valor com IVA, o que eu faço é acrescentar o valor ao valor com IVA. Então, o valor mais o valor do IVA. Neste caso, iria pagar 98 cêntimos pelo pão com IVA. Ora, se tentarmos fazer o preenchimento automático destas duas células, através da função que o rato nos disponibiliza, vão ver que não vai funcionar. Os valores que aparecem são os valores, mas não têm o IVA adicionado. O que é que aconteceu aqui? Reparem que nós estamos a usar referências relativas. Eu estou-me a referir relativamente à célula C2 e aqui à célula H2. O que nós fazemos com o preenchimento automático, ou de outra forma, copiando e colando, é que o Excel vai analisar as células, as referências, e vai atualizá-las conforme o movimento que foi feito das células. Isto é, se eu arrastar para baixo, ou copiar daqui para aqui, reparem que da D2 para a D3 não houve mudança de coluna. Então, a C e o H mantêm-se. Aqui vai aparecer o C e o H. Perfeito. Mas ao passar daqui para baixo, passei uma linha. Se eu passei uma linha, o Excel o que vai fazer vai atualizar este 2 para 3. 2 mais 1. Mais uma linha. Okay? Então aqui em baixo o que vai aparecer C3 mais C3 mais H3. Se no C3 está correto, eu quero que vá buscar o valor aqui em baixo. Já o IVA não está no H3. Mantém-se no H2. Eu vou mostrar o que está a acontecer. Da mesma forma, reparem que se eu passar daqui para baixo, eu passei duas linhas. A coluna não se mexeu, mas a linha passou duas. O que vai acontecer desta forma é que o C mantém-se, portanto aqui em baixo vai aparecer C, C, H, mas a linha vai passar duas para baixo. Então o 2 passa para 2 mais 2, ou seja, C4 mais C4 mais H4. O C4 está correto, eu quero ir buscar o valor da carne que está em C4, mas o IVA não está em H4. Vamos confirmar com as cores e reparem então que tenho C4 mais C4, correto, vezes o H4. Isto não é nenhum erro. O Excel fez exatamente o que eu lhe pedi. Eu tenho uma referência relativa, neste caso 3 referências relativas, fiz o preenchimento ou a cópia para as outras células para trabalho mais rápido, mas a referência relativa é sempre atualizada em linhas, caso desça ou suba, ou em colunas, caso vá para a direita ou para a esquerda. Para não permitir que o Excel atualize a referência em causa, neste caso eu não quero que o H2 passe a descer, temos que fixá-la. O que é fixar uma célula? Fixar uma célula não é mais do que usar a referência específica, neste caso, que se chama referência absoluta. Eu tenho que me referir absolutamente a esta célula e não relativamente ao seu conteúdo. Se eu me referir relativamente, quando eu vou atualizar, ela vai baixar. Tenho que a fixar, tenho que colocar uma referência absoluta. Ora, uma referência absoluta é colocada fixando a coluna e a linha. Isto é feito de forma muito fácil. Só tenho que colocar $1 antes da coluna e $1 antes da linha. Neste caso, colocar $H, $2. E neste caso, já fixei, posso arrastar e vão ver que o valor já está atualizado porque esta célula não mexeu, está fixa. Esta referência, mais uma vez, chama-se referência absoluta. Referência absoluta faz com que ela não se mexa quando se atualiza, copia ou faz o preenchimento automático. Uma das formas de fazer uma referência absoluta é usando uma tecla de atalho. Para não estar a ter que colocar $H
$2 manualmente, eu posso, de uma forma mais rápida, usar a tecla F4. O F4 transforma uma referência relativa numa referência absoluta. Eu vou repetir. Com a célula, com a referência relativa, clico em F4 e ela transforma numa referência absoluta, colocando $, antes do H e do 2. Esta é uma forma imediata de fazer uma referência absoluta. Ora, além das referências relativas e das referências absolutas, posso também fazer referências mistas. Uma referência mista é uma referência que apenas se refere a uma coluna fixa ou a uma linha fixa. Este é um caso menos usado, mas muito útil em algumas situações, e eu vou-vos mostrar um exemplo para perceberem a aplicação das referências mistas. Imaginem que vocês querem fazer uma tabela, uma tabuada, de multiplicar de 10. Eu vou fazer rapidamente aqui os valores de 1 até 10. Também cá em cima, de 1 até 10. Só colocar estas colunas mais pequenas e centrar. Ora, fazer uma tabuada de multiplicar, 1 vezes 1 seria 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, e por isso, sucessivamente, até o 10 vezes 10. A fórmula é fácil, seria este vezes este. E assim sucessivamente, fazendo 1 a 1 para todos. Mas o que nós queremos é que o Excel faça isto automaticamente, usando os preenchimentos automáticos. Ora, se eu for puxar esta célula, deixa-me abrir para ser mais fácil perceber o que estamos a fazer. Se eu for puxar esta célula para a direita, reparem o que é que acontece ao H2. Daqui para aqui vou andar uma coluna, então o A passa a B. Então o A2 passa a B2. Já o B1 vai passar de B1 para C1. Se no B para C está correto, no A já não está correto. Eu tenho que fixar aqui a coluna, não pode andar. Por outro lado, ao puxar esta célula para baixo, o que vai acontecer ao A2 é que o A mantém-se, não altera coluna, mas a célula vai mudar. A linha, portanto, vai aparecer o A3. Perfeito. Quanto ao B1, vamos puxar para baixo. Logo, o B mantém-se, mas a linha vai passar de 1 para 2. Vai aparecer B2, o que não é pretendido. Quer-se manter o B1. Portanto, reparem, eu neste caso, quando vou puxar para a direita, eu tenho que fixar a coluna para não mudar. Vou fixar a coluna. Já o B1, quando vou descer, eu tenho que fixar a linha para ela não mexer. E o que vai acontecer então é que eu estou a usar referências mistas para poder fixar as células. Se eu arrastar, vamos ver que o resultado já aparece correto para a nossa tabuada. É uma forma rápida de se fazer uma tabuada ou aplicada a outra situação qualquer, mas o uso das referências mistas é aqui muito útil. Ora, as referências absolutas e as referências mistas podem ser introduzidas automaticamente sempre com o F4. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem que eu me refiro a esta célula, M13, e quero transformá-la numa referência absoluta. Já sabem? Carrego no F4. Mas se voltarem a carregar no F4, o Excel vai transformar esta referência absoluta numa referência mista por linha. E se voltarem a carregar, transforma numa referência mista por coluna. Por fim, se voltarmos novamente a carregar no F4, vai transformar novamente numa referência relativa. E vai fazer este circular entre as 4 tipos de referências que temos. Referência relativa, referência absoluta, referência mista por linha e referência mista por coluna. E voltamos à referência relativa. Posso circular essas 4 de uma forma muito rápida. São então estas as referências que temos disponíveis para relativa, absoluta e as mistas, quer por linha, quer por coluna. No entanto, voltando aqui ao exemplo que eu tinha desta pequena lista de compras, por vezes esta célula H2 que se refere à taxa de IVA, esta coluna pode, por algum motivo, estar oculta. Imaginem que é um lucro ou uma taxa de IVA ou uma taxa qualquer que eu não quero ser mostrada, quero ocultá-la. Eu posso até, inclusive, proteger a folha e não me permite, ao utilizador que vá ver esta folha, ver o que é que está em H2. Eu sei que a minha fórmula se refere ao valor, C2, vezes H2. Eu não sei o que é H2. Neste caso,
conseguiria aferir qual seria através do texto, do título do cabeçalho. Mas, se não o tivesse, não conseguiria de facto perceber o que é que era este H2. Neste caso, o Excel disponibiliza outro tipo de referência para me referir a esta célula H2, que se chama referência por nome. Ou seja, eu sei que esta célula se chama H2, mas eu posso dar-lhe um nome personalizado à célula H2. Esta referência por nome pode ser feita nesta caixa, na caixa de nome, ou nas fórmulas, separador de fórmulas, no grupo nome definido, gestor de nomes. Vou, através do separador da caixa de nome, colocar então esse nome. Primeiro passo, clicar na célula que pretendo. Segundo, clicar na caixa e colocar o nome que eu pretendo. Terceiro passo, muito importante, fazer Enter. Se não o fizer, o nome não é gravado. E agora, esta célula passa-se a chamar não só H2, se clicarem com o rato e não largar, mas também passa-se a chamar taxa IVA, que é o nome personalizado que eu dei. O Excel dá preferência aos nomes personalizados do utilizador. Eu volto a referir as restrições muito importantes. Se eu quiser alterar, vou por exemplo pôr esta aqui amarelo, se eu quiser alterar o nome desta célula, neste caso chama-se H8, primeiro passo, clicar nela. Segundo, selecioná-la, saber que ela está selecionada. Segundo, clicar na caixa de nome, escrever o nome, por aqui o exemplo, e por último, colocar Enter. Nota. Atenção que o nome não pode ter nem espaços nem caracteres especiais. Eu não posso pôr aqui taxa, espaço, IRS, por exemplo. Este nome não é válido. Não é possível pôr um espaço. Também não devo pôr caracteres especiais. Ponto de exclamação, ponto de interrogação. Evitem pôr o C com cedilha, um tilde no A. Não ponham caracteres especiais. O último passo é muito importante não esquecer. Se eu não fizer Enter no final de escrever, eu não vou fazer agora, vou clicá-lo fora, o nome não é gravado. Está bem? Portanto, clicar na célula, escrever o nome, no final fazer Enter. E com isso, nós conseguimos fazer então o uso das referências por nome. Este nome vai poder ser então usado a seguir nas nossas fórmulas. Em vez de H2, eu posso clicar e ele vai mostrar o nome. Posso até escrevê-lo. Em vez de estar a clicar, posso escrever, ele vai aparecer na lista. Mas mais fácil será então clicar na célula e o Excel dá preferência aos nomes que nós definirmos. Depois é só atualizar a fórmula para as outras células para ficar o nome correto. Uma última referência disponível são as referências externas. As referências externas permitem-nos fazer a ligação entre folhas diferentes do mesmo livro ou, inclusive, entre livros diferentes. É útil para poder resumir num determinado livro informação que está guardada e dispersa por várias folhas em diferentes livros. E este tipo de referências é constituído por duas partes. Uma parte, colocada entre aspas, ou pelicas, que descreve o caminho e identifica o livro e a folha onde está a célula ou o intervalo de células referenciada. E uma outra parte que contém a referência da célula ou do intervalo de células propriamente ditos. Vamos ver um exemplo. Imagina que eu pretendo, tenho aqui valores, um 10, um 20 e um 30, e eu quero aqui numa nova folha fazer o total, a soma, daqueles três valores que estão atrás. Eu vou somar, e agora vou à folha 8 e somo estes três. Reparem o que aparece imediatamente cá em cima. Aparece a folha 8, ponto de exclamação, e depois as células que eu me estou a referir. Ao fazer Enter, ele salta-me para a folha 9 com o resultado da soma daqueles três valores. O que está aqui de novo é a indicação do nome da folha. Neste caso, como é uma referência externa dentro do mesmo livro, não aparece a indicação do livro nem no caminho, porque estamos dentro do mesmo livro. Aparece apenas o nome da folha com o ponto de exclamação. O Excel consegue, inclusive, se eu alterar o nome desta folha, por exemplo, para dados, na referência que eu fiz na folha 9, há uma atualização automática dessa referência para o nome que foi dado na folha de origem. Não temos que nos preocupar com a alteração de dados, do nome das folhas. Já o mesmo acontece se estivermos a trabalhar com livros diferentes. Ora, eu vou simular aqui a abertura do novo livro. Tenho dois livros abertos, o livro 1 e o livro 2. Eu vou, inclusive, gravá-los
livro 2 e vou gravar também aqui o livro 1. O livro 1 vou gravá-lo também. Posso guardá-lo assim mesmo como o livro 1. E o livro 2. Tendo os dois livros abertos, eu vou fazer uma referência externa para ir buscar os dados a dois livros diferentes. Vou usar a mesma folha dados aqui do livro 1, 10, 20, 30. E no livro 2, quero fazer aqui agora o produto destes três. 10 vezes 20 vezes 30. Ora, com este livro aberto, eu agora posso ir ao livro 1, clicar e reparem já cá em cima como é que está a aparecer algo diferente. Já indica qual é que é o nome do livro, o caminho completo, neste caso o nome com a extensão, para os dados que eu pretendo usar. Estas referências externas são muito úteis, lá está, para fazer ligação, mas trazem-nos problemas adicionais. Que é, se o livro original não estiver disponível, foi apagado, foi alterado, a referência deixa de estar disponível. Acaba por ter aqui alguns problemas que devemos manter alguma coerência nos fecheiros, tê-los juntos, para não haver problemas depois de não conseguirmos aceder à informação. Mas, para perceberem a indicação, lá está o caminho completo com as plicas, indicando o nome do livro, entre chavetas retas, o nome da folha, ponto de exclamação para indicar o nome da folha, e depois as células a que eu quero referir, neste caso até uma referência absoluta de A1 até A3. Estas são as referências externas que nós temos, e ao gravar estas referências externas, vai acontecer que, se abrir o livro, o Excel consegue sempre aceder à informação. Acontece o caso que, se não tiver esse livro disponível, esta informação pode não existir. Ora, ainda existe um outro tipo de referência que são as referências circulares. As referências circulares não são mais do que a indicação de que existe um erro dentro do nosso Excel. Por exemplo, se eu disser que o conteúdo da célula A1 vai ser igual ao conteúdo da célula D1, naturalmente vai aparecer 0, porque aqui não tem nada, e se eu puser aqui um valor, 50, em A1 irá aparecer naturalmente 50. Mas imaginem que por algum motivo esta célula refere-se a D, a D1, mas agora vou dizer que a célula D1 refere-se ao conteúdo da célula A1. Se A1 se refere a D1 e D1 refere-se a A1, crio aqui um círculo vicioso que não consigo sair. Uma refere-se à outra, a outra refere-se à primeira, e andamos aqui numa bola de neve sem conseguirmos sair deste vício. O Excel vai avisar deste erro, com o aviso a referência circular. Diz mesmo, existe uma ou mais referências circulares em que uma fórmula faz referência à respectiva célula, quer indireta, quer direta ou indiretamente. Isto pode fazer com que os cálculos sejam errados. Mais ainda, depois deste aviso, ao fazer OK, o Excel visualmente coloca uma seta a indicar que está aqui uma referência circular. Além disto, no canto inferior esquerdo, na barra de estado, aparece referências circulares na D1. Até uma indicação visual e gráfica que é fácil de identificar. Devemos remover essas referências circulares para não haver esse erro no nosso Excel. Com isto abordamos todas as referências que existem disponíveis no Excel. Referências relativas, as mais usuais. Referências absolutas para fixar linha e coluna, fixar uma célula. Referências mistas, em que fixamos apenas uma coluna e apenas uma linha. As referências por nome, para poder dar nomes específicos à nossa célula. Nunca esquecendo que uma referência por nome é, por origem, por definição, uma referência absoluta. As referências externas, para podermos aceder a várias células de outras folhas ou de outros livros. E depois este erro, este aviso das referências circulares, caso apareçam, para poder resolver. Como parte final desta introdução a fórmulas e funções, falta-nos falar, naturalmente, das funções. Ora, nas funções, sendo a parte principal do Excel, existem diversas funções disponíveis para todas as operações que necessitamos. As funções estão disponíveis no separador Fórmulas e elas estão guardadas na biblioteca de funções por categorias. Irei fazer um vídeo para cada uma das categorias mostrando as funções mais usadas e como as usar com exemplos. Mas para já, fazer uma pequena introdução às funções. Nós podemos inserir as funções através
do inserir função, aqui no separador fórmulas, ou usando aqui o fx, que arranca o assistente de funções. Por outro lado, se já conhecermos as funções, o nome da função, eu posso rapidamente, a seguir ao igual, colocar o nome da função e ela aparece na lista que começa por essa letra ou por essas letras. No final, podem usar o RAD para 2 cliques ou usar, de forma mais rápida, a tecla Tab, de tabulação do teclado, para poder selecionar imediatamente a função que está indicada. Eu vou repetir. Tenho a soma, posso escolher a função que pretendo e depois Tab para preencher. A partir daqui é só colocar os dados, os argumentos, os valores que a função pede para fazer o cálculo. Ora, em relação às funções, elas funcionam sempre desta forma. Tenho o nome da função e depois os argumentos que pretendo introduzir. Esses argumentos dependem muito da função que estamos a usar. Como eu disse, há várias categorias de funções para poder usar no nosso Excel. Uma das características muito importantes em relação às funções é que elas podem ser aninhadas. Isto é, eu posso pôr funções dentro de funções. Vejam este exemplo. Eu posso, por exemplo, fazer o produto da soma de 2 valores. Soma de 10 e de 20 com 5. O que eu estou a fazer é, primeiro, somar estes 2 valores e depois o resultado, estou a multiplicar, fazer o produto com 5. Neste caso, o resultado 150. Portanto, eu posso aninhar funções, colocar funções dentro de funções para poder fazer os meus cálculos que eu necessito. Vou-vos dar outro exemplo. Eu quero, e esta é muito útil, arredondar o resultado de uma função. Por exemplo, o aleatório de um valor qualquer entre 0 e 10. Eu quero arredondar a 2 casas decimais. Portanto, ele dá-me um valor aleatório qualquer arredondado a 2 casas decimais. Esta é uma utilidade muito interessante do Excel em que eu posso pôr funções dentro de funções. E a partir daqui posso tirar partido das várias funções que existem. Para terminar, é importante conhecer quais os erros que aparecem quando estamos a trabalhar com fórmulas e funções. Sempre que nos aparecer um erro, não devemos entrar em pânico, mas sim perceber qual é o erro, porque dá-nos informação para resolver esse mesmo erro. E existem, no Excel, 8 erros possíveis. Esses erros vão desde o mais simples, que é aparecer vários cardinais. Este erro significa que ou não há espaço para mostrar os dados, como por exemplo, colocar aqui um número grande e eu apertar a coluna, vai aparecer os cardinais. Isto simplesmente significa que não tenho espaço para mostrar a informação. Só tenho que abrir a coluna e o número aparece. Mas há outro significado para este erro. É quando eu trabalho com datas e a data não for válida. Poderão saber, as datas são números de série, portanto são números que começam no 1 e o dia 1 representa o dia 1 de janeiro de 1900 e a partir daqui é somar valores para poder mostrar a data. A data 2, por exemplo, 12 de maio de 2020, esta data tem o número de série 43.963. E a pergunta impõe-se, então em números negativos, como é que se transformaria isto em data? Ora, se eu vou tentar colocar isto numa data, aparecem os cardinais. E não, isto não significa que não tem espaço, porque eu posso abrir o que quiser e vão aparecer sempre cardinais. Está bem? Aliás, se vocês passarem o rato por cima do erro, ele vai-vos dizer as datas e horas negativas ou demasiado extensas são apresentadas como cardinais. Este é o primeiro erro, é o erro que indica se não há espaço para mostrar a informação ou se a data for inválida. Depois temos um segundo erro, que é o erro nulo. Este erro nulo acontece, ou ocorre, quando é especificada uma interseção de duas áreas que não se intersetam. Daqui vem o que eu já falei no início em relação aos operadores de referência em que nos referimos a uma interseção de dados. Olha, vejam aqui, vou pôr aqui uns valores, 1, 2, 3, 4, e aqui 1, 5, 6, 7, 8. Okay? Considerando que este é o conjunto A,
este é o conjunto B. Quais é que são os valores que são comuns a estes dois conjuntos? Naturalmente estes não têm valores comuns. Está aqui um conjunto A, está aqui um conjunto B. Eles não têm valores em comum. Portanto, se eu tentar fazer a soma destes intersetados com estes, lá pus eu o operador de referência espaço para fazer a interseção, o resultado vai ser então nulo. Não é um erro, ou melhor, é um erro de facto, mas que indica, não é erro da função nem da fórmula, indica que não há valores comuns que se intersetam entre aqueles dois conjuntos. Um terceiro erro, muito fácil de identificar, é o erro div 0. O erro de divisão por 0. O erro de divisão por 0 é fácil de perceber. Se eu tentar dividir um valor por 0, naturalmente, obtenho logo esse erro. Isto pode acontecer não diretamente identificando o 0, mas se for o resultado de outra fórmula ou de células que no final dão 0 e eu tento dividir um valor nesse resultado. Portanto, dá sempre este erro de divisão por 0. O quarto erro será o erro valor. O erro valor ocorre quando o tipo errado de argumento ou operando é utilizado, ou se a função de correção automática de fórmulas não conseguir corrigir essa mesma fórmula. Ora, isto acontece, de facto, quando nós estamos a usar um corretor de fórmulas, que está disponível nas fórmulas, e nessa verificação pode acontecer que não é possível corrigir e logo ele vai dar este erro de valor. Outro das vezes que mais acontece este erro de valor é quando há um tipo errado de argumentos. Por exemplo, soma de texto. E dá o erro valor. A função soma não está à espera de receber texto, está à espera de receber números. Como eu estou-lhe a enviar um texto, ele está a dizer, dá-me este erro de valor, o tipo errado de argumentos dentro da função. Um quinto erro é o erro de referência, o erro ref. O erro ref acontece quando perdemos a referência que temos de uma célula. Eu vou-vos dar um exemplo. Tenho aqui o valor 10 e numa folha diferente, aqui na 14, vou-me referir àquele valor 10 mais 5. Então, esta minha função, esta minha fórmula será o valor que está na folha 13, na célula 1, mais o valor 5. O que é que acontece se a folha 13 pura e simplesmente desaparecer? Se eu eliminar esta folha, vão perceber que o que está na folha 14 dá erro de referência. Porquê? Porque eu estava a referir-me a algo que já não existe. Um dos problemas deste erro é que é de muito difícil correção. Eu neste momento não sei onde é que estava a origem dos dados. Ele diz-me apenas ref, não me diz qual era a origem da folha, do livro, onde estava o valor. Portanto, é difícil de corrigir, porque perco a referência onde estavam os dados. Mas já sabem, erro de referência é um erro que indica que, de facto, foi perdida a ligação a uma célula, uma folha ou um livro. Outro dos erros é o erro de nome, com um ponto de interrogação. O erro nome ocorre quando o Excel não reconhece o texto na fórmula. Acontece muito quando estamos a escrever uma função e em vez de fazermos Tab ou damos 2 cliques, fazemos Enter. Ora, não existe nenhuma função chamada só. Portanto, ele não sabe este nome, logo, não reconhecendo o texto na fórmula, vai dar este erro de nome. É ele a perguntar, mas que nome é este que eu não conheço? Mais uma vez, a forma correta de inserir rapidamente funções, 2 cliques, ou quando está a função selecionada, fazer Tab, tabulação. Se fizerem Enter, vai dar este erro de nome, porque ele não sabe qual é a função que está a ser selecionada. O penúltimo erro é o erro de número, que ocorre quando há um problema com um número na fórmula ou função. Acontece muito quando estamos a fazer o uso de números e esses números nas funções têm algo que o Excel não consegue interpretar. Irão ver esse erro também mais à frente. Depois, por último, o erro não disponível. O erro não disponível é uma indicação ao estilo do erro de nulo que indica quando é que o valor não está disponível. Um exemplo muito prático é
usando a função moda. A função moda vai mostrar qual é o valor que se repete mais num conjunto de valores. Imaginem este conjunto. O valor que se mais repete aqui será o 1, que se repete 2 vezes. Portanto, se eu chamar a moda, a função de moda será o modo simples. Irei explicar estas funções depois nos vídeos em que me dedico a cada uma das categorias das funções. Mas neste modo simples, vão ver que o resultado da moda deste conjunto é 1. É o valor que se repete. Mas agora imaginemos que eu tenho um conjunto em que eu tenho os valores 1, 2, 3, 4, 5. Ora, se eu, da mesma forma, pedir a moda destes valores, não há nenhum valor que se repete. Então a moda não está disponível. E é essa a informação que o Excel mostra com o erro ND, não disponível. Para indicar que, de facto, ali não há valor disponível para aquela função. Estes são, então, os erros de fórmulas e funções que podem vos surgir. E com isto, não é para alarmar, mas sim conhecê-los e saber resolver o problema para que a nossa fórmula, a nossa função fique correta. Com isto terminamos esta introdução às fórmulas e funções. Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado, consigam aplicar os conhecimentos e até um próximo vídeo. Obrigado por assistirem.